Geração de sacerdotes. Esta mensagem nós temos que passar para o mundo. O mundo precisa saber disso. Geração de sacerdotes. É assim que Deus nos vê. É Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 10. Temos que ler essa passagem e colocá-la em nossas mentes. Assim nós vamos ter a ideia de como Deus nos vê. Deus nos vê como seus sacerdotes neste mundo. Somente com essa ideia na cabeça nós vamos poder compreender a comissão evangélica, isto é, o ide de Jesus Cristo. Vamos nos lembrar que Ele nos deu uma ordem, ide. Esse ide quer dizer, proclame este evangelho do reino de Deus a toda a nação, tribo, língua, povos e raças. E então virá o fim. Aí está a nossa tarefa, a nossa lição de casa. Proclamar ao mundo o evangelho do reino de Deus. Ele nos deu essa missão. E também nos apoderou. Jesus disse: eu dou a vocês autoridade sobre toda a força do mal. Veja que fomos apoderados. Temos autoridade sobre toda a força do mal. Por isso que falou, ide. No meu nome você vai curar enfermos. Você vai expulsar demônios. Jesus está dizendo que somos seus emissários neste mundo. Em outras palavras, somos seus sacerdotes. Esta mensagem não é veiculada com a clareza que deveria ser colocada. Não há interesse, pois ser sacerdote do Altíssimo implica autoridade. E aqueles que detêm essa autoridade não ensinam. E está o povo. Antes o rebaixam. Falam e dizem do povo, eles são laicos. Eles são laicos. Ao dizer de um cristão que ele é laico, estão rebaixando a posição do cristão. Não é assim que Deus os vê.
Isso é uma postura religiosa que quer, por outro lado, elevar uma categoria e, por outro lado, abaixa a outra. Mas em Apocalipse 5, versículo 10, quer dizer, capítulo 5, versículo 10, nós vemos uma outra posição. Jesus nos comprou. Lá no versículo 9, Jesus pagou o preço para estarmos nesta posição, sacerdotes do reino de Deus. E como tal reinaremos, diz as Escrituras. É assim que Deus nos vê. Você é sacerdote. Eu sou sacerdote. Nós somos sacerdotes do Altíssimo, de Deus. Temos que ver essa nossa posição e não declinarmos dela. Vamos nos segurar nela. É Deus quem o diz. E se Ele falou, está fixado para sempre. Você é sacerdote. Eu sou sacerdote. Pois Deus tem um plano que, através de nós, a mensagem do reino se estenda a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, a toda a raça, a toda a tribo. E isso somente será possível com uma geração de sacerdotes eleitos de Deus. E quando você conhece essa mensagem, você recebe essa autoridade. Deus estará com você confirmando a sua palavra, pois diz as Escrituras: Deus confirma a palavra dos seus servos. As Escrituras também diz que Deus está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. Isso nos reveste de força. Somente assim o Evangelho do Reino de Deus poderá atingir a toda nação, tribo e língua, povos e raças, e virá o fim, onde vamos ver o nosso Senhor como Ele é, com grande glória, com vozes de arcanjos e trombetas, lá no ar. Ele não pisará nessa terra. Ele ficará numa dimensão que todo olho o verá. Aí está a mensagem do Evangelho, que deve ser proclamada por sacerdotes, homens de esta geração, com esta consciência de sacerdotes, que certamente, obedecendo ao Apocalipse capítulo 5, versículo 10, vai proclamar ao mundo o Evangelho do Reino de Deus, as boas novas, com força, com vigor, pois o Senhor estará do seu lado. E eles terão essa consciência. Serão como Enoque, andarão com Deus aqui na terra. Trarão à terra a presença de Deus através do Espírito Santo, o grande mestre, o mestre por excelência. Não existe mestre melhor do que o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito de Cristo. E Ele perfeitamente pode viver dentro de você. Ele está em toda parte. Ele é onipresente. O Espírito Santo é Deus. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Cristo. Aquele que pode trazer toda a vontade de Deus
para o nosso coração, e este espelho nós vamos refleti-lo para o mundo, em todas as partes, em todos os lugares, pois Deus nos colocou como seus emissários, como seus agentes nessa terra, como seu sacerdote. Por isso temos autoridade de levar o pão e o vinho. Somos sacerdotes do Altíssimo. O Apocalipse capítulo 5, versículo 10, nos dá essa autoridade. Não vamos deixar que ninguém nos roube com as suas astúcias. Vamos nos segurar na palavra de Deus, pois assim teremos força para completar essa tarefa. E essa tarefa é levar o Evangelho, o conhecimento de Jesus Cristo a todo este mundo. João preparou o caminho do povo nos seus dias, dizendo: arrependam-se. Arrependam-se dos seus caminhos. Essa é a mensagem de João. Agora se faz presente em nossos dias, onde a humanidade está sendo levada por ideologias. A humanidade está sendo conduzida por ideologias de toda espécie. O racionalismo está dominando o mundo. Hoje o homem está se apegando à razão, a Deus, à razão. Está se deixando levar em correntezas ideológicas. Este é o mundo em que nós estamos vivendo. Temos que colocar diante deles: arrependam-se. Isto é, mudem de direção. Nós vamos além da razão. Nós vamos além do corpo. Nós temos um espírito. Esse é eterno. O corpo passa. A mente flutua, levada pelas correntes das ideologias. Hoje é uma ideologia. Daqui 50 anos, outra ideologia. Daqui 100 anos, outra ideologia. E o homem vai andando, navegando nos mares das ideologias. Porém, Deus é eterno. Deus não muda. E Ele está sempre presente. Temos que despertar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Dizer: você tem um espírito. Deus quer habitar em você. Isso vai fazer toda a diferença. Essa é a boa nova. E a boa nova é que Ele é o Senhor que te cura. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que tem a capacidade de te trazer uma vida feliz, mesmo que em meio de tempestades. Pois Ele disse: você vai passar pelo fogo, estarei com você. Pela multidão das águas, e eu estarei com você. Ele está dizendo que sempre estará conosco, todos os dias de nossa vida. Isso vai gerar grande paz, vai gerar conforto em nossa vida, vai gerar uma vida de segurança, tranquilidade, confiança em Deus. Uma confiança real, não é imaginária.
É uma experiência diária com o Espírito Santo. Comunhão com Deus, experiência pessoal. Essas coisas você somente vai ter conhecimento através da luz do Evangelho. Esse é um conhecimento pessoal com Deus. Não é conhecimento institucional, religioso. É uma experiência pessoal. Você e seu Deus. Essa é a mensagem que nós temos que levar ao mundo. E, para isso, nós fomos capacitados. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, você vai ver lá que você é sacerdote. Você foi capacitado para isso. E Deus nos evangelhos, ele disse, eu te dou autoridade sobre toda a força do mal. Você tem autoridade. Jesus falou isso. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus Cristo. Elas permanecerão. E aí está a fonte, o fundamento da nossa fé. A palavra eterna, Jesus Cristo. Valeu, né? Então, fica esse recado bem claro em nossa mente. Fomos eleitos por Deus para sermos sacerdotes. Não vamos deixar que ninguém nos tire dessa condição que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Leia lá, pega a escritura, dá uma lida e você vai ver como Deus te vê, como sacerdote do Altíssimo. E se você quiser aprofundar mais, leia a epístola de Pedro. Lá você vai ver que você é uma geração eleita. Valeu, né? Somos o quê? Sacerdotes. Para quê? Com que finalidade? Qual o propósito? Para anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. E quando nós fizermos isso, virá o fim. Que bom, né? Nós vamos ver o nosso Deus como Ele é. Maravilhoso, né? Ele virá nos ares, diz o apóstolo Paulo, com trombetas de anjos, vozes de arcanjos. Abalará a terra e todo olho o verá. Então Jesus vai vir com grande glória. Não creia no Jesus terreno que aparecer por aí dizendo eu sou o Cristo. Esses são enganadores. Mas o verdadeiro aparecerá com grande glória. Hoje você aprendeu algo, né? Então, vamos usar o poder que Ele nos deu. Pois Ele nos deu poder sobre todo o poder do mal. E nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é contra os seres invisíveis, os seres malignos, o diabo e seus anjos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade em nosso corpo, da cabeça à planta dos pés. Sai das nossas condições e nossos caminhos também. Sai nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos ouvidos, nossas mãos e pés, todo espírito de enfermidade e morte. Nossas pernas, nossos braços. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossa mente espírito de ira, nervoso, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia. Sai de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossa vida espírito de pobreza, de miséria, desgraça. Sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Saia de nossos países também em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.